Uma grande combinação de jogadas trouxe o enredo que todos estão comentando, chamado Evergrande. Mas quais foram essas jogadas? O que foi o risco de crédito? O que foi crescimento? Quais são as consequências de um contágio? Este é o checkmate de hoje. Jogada 1. Como acontece o crescimento de um país? Nós sabemos que temos algumas variáveis, como agronegócio, construção civil, indústria, geração de empregos, atividade econômica pela exportação. Alguns desses critérios nós encontramos na economia chinesa, que nos últimos anos puxou o crescimento, estimulando compras, exportações, comprando participações em empresas. E uma das formas muito importantes da economia chinesa foi a construção de imóveis. 29% do PIB, ou seja, do crescimento chinês, depende do mercado imobiliário. E nós sabemos que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, com esse número tão expressivo, moradia é uma grande necessidade. Então, o que a China fez? Ela começou a estimular empresas a realizarem ali obras de construção civil. E, para isso, ela fez o crédito como alternativa para o crescimento. Então, na jogada 1, nós estamos tendo o crédito, o crescimento e o déficit habitacional como pilares dessa grande combinação de jogadas. A jogada 2 tem visão de longo prazo, estratégia, assunto determinante no xadrez. Por quê? O governo chinês percebeu que a sua população era rural e ele precisava levar elas para os grandes centros urbanos. Ele fez essa transferência. Como ele conseguiu fazer essa transferência? Utilizando os critérios da jogada 1, crédito. Criando crédito para as famílias financiarem seus imóveis, criando crédito para as famílias investirem em seus negócios. E ele começou a perceber que um número muito representativo de famílias precisavam desse crédito. E aí, como acender esse crédito? Ele, então, estimulou o mercado de capitais, estimulando a Bolsa de Valores na China a ser ali a grande fomentadora de recursos para as empresas. E aí ele combinou muito aquilo que nós falamos, de renda fixa e renda variável. Em vez das empresas tomarem crédito diretamente com o banco chinês, as empresas começaram a emitir novas ações na Bolsa de Valores e pegar o dinheiro para desenvolver os seus projetos. E aí surgiu uma empresa chamada Evergrande, assim como Alibaba, entre outras, Didi, enfim, empresas que conseguiam atender a multidão das famílias na China, lembrando que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, a jogada 2 está misturando o conceito do crédito, a utilização do mercado de capitais, essa mudança do consumidor chinês que era rural para o plano urbano, e ela pode criar, no longo prazo, algumas incertezas pela capacidade de pagamento dos empréstimos das famílias e das empresas. Eis que surge aí uma visão importante para a jogada 3. A jogada 3 tem um desfecho trágico. Por quê? A combinação de famílias, de crédito, de empresas e do governo tentando acelerar a economia, talvez fechou o seu olhar para a questão da qualidade do crédito e do endividamento das empresas. Muitas empresas na China estão endividadas, mas você deve estar se perguntando, qual o problema das empresas estarem endividadas? É que se elas não pagarem suas dívidas, elas criam um problema chamado risco sistêmico, algo que atinge todo mundo. E perceba, a China tem um PIB de 14 trilhões de dólares, mas uma empresa com uma dívida de 300 bilhões pode tirar a confiança da economia chinesa, mostrando que tem empresas endividadas e que essas empresas endividadas podem prejudicar famílias. A empresa Evergrande, ela tem mais de 1 milhão de imóveis para serem entregues que estão na planta e as famílias já começam a reclamar por isso. E isso, que parece uma dívida super pequena para o PIB chinês, que vem crescendo nos últimos anos, pode atrair a desconfiança. E uma vez que essa desconfiança aconteça, a aceleração do crescimento chinês pode ser menor. E isso pode ter um impacto para todos nós. As empresas como Vale do Rio Doce, Uzi Minas, CSN, elas podem ter ali a sua lucratividade nos próximos anos reduzida. O crescimento global pode ser prejudicado porque a China é um grande consumidor e se ela não está crescendo, outras nações também não irão crescer.
Então, perceba, um evento que começou buscando crescimento, transformação da sua população, pode ser duramente prejudicado porque o crédito em abundância criou empresas que não têm mais capacidade de pagamento e que podem prejudicar as famílias, criando aí o cheque-mate. Porque, se isso acontecer, tanto o mercado de renda fixa quanto o mercado de dívida poderão ser duramente atingidos, destruindo valor para os investidores com visão de longo prazo e que estão em economias emergentes. Este foi o checkmate de hoje.